Oi, nesse vídeo a gente vai responder a questão 5 da lista 1 de estatística do professor Aníbal. Essa questão dá pra gente uma tabela com a situação acadêmica de 50 alunos. Eles estão divididos entre calouros, segundo ano, terceiro ano e quarto ano. A alternativa A pede pra gente preparar uma tabela de distribuição de frequência, ou seja, contar quantos alunos estão em cada categoria. Aqui no Excel, a gente pode usar a fórmula estatística CONT-C. A gente seleciona os dados que eles nos deram e filtra a categoria que a gente quer, no caso C, mas para cada categoria a gente usa a letra correspondente a ela. E aqui a gente tem 12 alunos calouros, 12 do segundo ano, 15 do terceiro e 11 do quarto ano. A gente pode somar e vemos que temos 50 alunos no total, como a tabela tinha dito para a gente. A alternativa C pede para a gente calcular a frequência relativa e as percentagens para cada categoria. A frequência relativa é obtida dividindo o número da categoria que a gente quer pelo total de todas as categorias. Como a gente viu, a gente quer calouros, mas o total de todos os alunos são 50. Então, a gente divide por 50. E essa é a frequência relativa dos calouros. Para descobrir a porcentagem, basta multiplicar por 100. Aqui a gente seleciona a categoria porcentagem da célula do Excel, seleciona a frequência relativa, ele já dá em porcentagem. O total é 100%. A alternativa C pede para a gente a porcentagem dos alunos do terceiro e do quarto ano. Eu copiei a tabela aqui para baixo para ficar mais fácil de ver. Então, do terceiro ano nós temos 30% dos alunos e do quarto ano 22% dos alunos. Basta somar as porcentagens e nós temos que 52% dos alunos são de terceiro e quarto ano. Por último, ele pede um gráfico de barras da distribuição de frequências, que foi esse primeiro que a gente fez aqui. A gente seleciona ele e insere um gráfico. Desse jeito, a gente vai ter um gráfico de barras parecido com esse daqui, da distribuição de frequência dos calouros segundo, terceiro e quarto ano. Essa foi a questão número 5. Bom, agora que nós vimos como resolver o exercício 5 da lista 1 por meio do Excel, a gente vai ver isso no Python. Primeiramente, a gente precisa colocar as informações que o exercício nos forneceu, formando a tabela novamente. Para isso, a gente coloca um import panda.spd e um data frame colocando os dados de cada coluna. Por exemplo, coluna A, dados T, C, T, S e Q. E assim com cada coluna respectivamente. Depois colocamos um DF aqui, igualzinho este, para que ele nos mostre o que foi constituído com esta fórmula. E aqui está a nossa tabelinha perfeitamente. Agora nós precisamos fazer o mesmo esquema do CONT-C do Excel, mas a gente vai conseguir contar por colunas. Então, como a gente faz isso? Olha, aqui a gente quer ver um df.loc, e novamente o df da coluna A, encontrando todos os Cs. Quantos deram? 1. Bacana. Mesma coisa para a coluna B. 3 Cs. Ok. E assim a gente faz sucessivamente para todas as colunas e todos os grupos de alunos. Em seguida, a gente soma os resultados obtidos verificando a frequência dos calouros e colocamos isso em uma tabelinha. Como? Por meio do import pandas.spd, novamente, dando um data frame com o número de alunos e os dados obtidos. 12 calouros, 12 do segundo ano, 15 do terceiro e 11 do quarto ano. Mas não ficou bacana esse 0, 1, 2, 3. Vamos renomear essa tabelinha. Como a gente faz isso? Pelo rename. A gente substituiu o 0 por calouros, o 1 por segundo ano, o 2 por terceiro, o 3 por quarto. Exportou isso e teve essa partezinha aqui. A gente pode desconsiderar a frequência relativa e a porcentagem, porque isso foi colocado no final, ele apenas considerou na hora de renomear aqui. Agora vamos calcular a frequência relativa de cada grupo de alunos. Como a gente faz isso? Número de alunos pelo número total de alunos. Ou seja, 12 calouros por 50 no total. 12 do segundo ano por 50, 15 por 50, 11 por 50, encontrando respectivamente a frequência relativa de cada grupo de alunos
e transformando em porcentagem ao multiplicar por 100. Bem simplesinho, a gente dá esse print aqui para que ele possa nos mostrar as informações que foram obtidas em cada formulinha aqui. E, utilizando todos esses dados, a gente consegue finalmente montar a nossa tabelinha. Como a gente faz isso? As linhas a gente coloca os nomes desejados: calouro, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Colunas, número de alunos, frequência relativa e porcentagem. Os dados obtidos por linha: 12, 024, 24, 15, 03, 30 e assim por diante. E a gente dá um data frame considerando que os dados estão aqui, as linhas estão aqui e as colunas estão aqui. Quando a gente mostra tudo isso, ele apresenta exatamente como descrito. Aí, a próxima questão nos pergunta como saber a porcentagem correspondente dos alunos do terceiro e quarto ano. Para isso, a gente faz a soma das frequências relativas, a gente soma o número de alunos e divide pelo número total de alunos, ou seja, 15 e 11 por 50. Isso nos dá um total de 52% ao multiplicarmos por 100. Bem simplesinho. Em seguida, a gente quer ver isso em forma de gráfico, de uma maneira mais visual. Como a gente faz isso? Eixo X, quais serão as informações? Calouro, segundo ano, terceiro ano e quarto ano. Colocamos aqui em cima. Quais são os dados? Quais são os valores? Bom, a frequência, aqui a gente está falando em porcentagem, é 24 para calouros, 24 para o segundo ano, 30 para o terceiro e 22 para o quarto. A gente dá um PLT bar, considerando o X1 e o Y1, e escolhe a cor. Nesse caso eu coloquei o vermelho, mas a gente poderia colocar, por exemplo, um verde. Vamos ver como ficaria. Quando a gente dá esse PLT plot, ele apresenta o gráfico para a gente. Olha que bonitinha a identidade visual dele. Agora vamos dar uma olhadinha na questão de legenda, título. Quando a gente coloca essa formulinha, a gente consegue escolher o nome daqui de baixo, os aluninhos aqui. Por meio do eixo Y, a gente consegue escolher a porcentagem de frequência, que vai aparecer aqui. O título, distribuição de frequências. E colocamos tudo isso para ser apresentado. Bem simplesinho, gente, tanto pelo Excel quanto pelo Python. Lembrando que o link vai estar disponibilizado na descrição para que vocês possam dar uma olhadinha com calma, tirar suas dúvidas. E bem simplesinho. Agora a gente vai para a resolução da lista 2. Oi, nós resolveremos o exercício 11 da lista 2 fornecida pelo professor Aníbal, o responsável pela disciplina de Estatística para Administração. É importante enfatizar que o nosso grupo ele resolverá de duas maneiras, através do Excel e também pela programação em Python, começando pelo Excel. Então, o exercício diz: os dados a seguir fornecem o número de jornais diários e de domingo publicados em cada um dos 3 estados do oeste dos Estados Unidos, durante o ano de 2000. A ordem dos dados apresentados corresponde a, e ele nos dá todas as siglas dos estados, onde há o fornecimento do número de jornais diários e de domingo. Aqui, nós podemos observar que ele te dá a quantidade, nos dá os dados, né, de cada um desses estados, certo? Então, o número de jornais seriam esses dados, certo? De cada um desses estados aqui. Bom, primeiramente, ele nos dá 3 perguntas dentro dessa questão, né, divididas em A, B e C, e que nós responderemos separadamente. Bom, o exercício A, ele pergunta para calcular a média aritmética e a mediana para esses dados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ordenar os dados, então, do menor para o maior. Depois que a gente fez isso, aí a gente pode resolver a média aritmética e a mediana. Basicamente, a média aritmética, se você quiser fazer manualmente, você vai ter que somar cada um desses dados e dividir pela quantidade deles. Então, nesse caso aqui, nós temos 13 dados. Então, a gente soma cada um deles e divide por 13. E nós teremos a média aritmética. Mas o Excel, ele dá para a gente uma forma bem basiquinha, que é igual à média, e você seleciona desde o primeiro até o último dado fornecido.
e a gente tem a média aritmética, que é aproximadamente 19,77. Já a mediana, nós temos duas possibilidades de mediana. Se a gente for fazer à mão, nós temos que tomar cuidado se o número de dados é ímpar ou se é par. Nesse caso, é número ímpar. Então, o que nós precisamos fazer como nós temos 13 dados, nós vamos pegar 13 mais 1 dividido por 2, que isso nos dará o 7º lugar. O 7º lugar corresponde à nossa mediana. Se nós quisermos utilizar as fórmulas fornecidas pelo Excel, é só a gente colocar igual a média e selecionar todos os nossos dados. E ele já vai dar certinho para a gente qual que é a nossa mediana. Indo para o exercício B, a pergunta é: esses dados contêm um valor extremo? Em caso positivo, retire o valor extremo e recalcule a média aritmética e a mediana. Bom, em relação à primeira pergunta, se possui um valor extremo, sim, possui um valor extremo. Aqui a gente pode ver que vai do 6 até o 29, onde há pouca diferença entre os números, certo? Então, 6, 7, 8, 9, 11, 12... Então, há pouca variação entre os números. Porém, quando chega aqui no 29, ele salta diretamente para o 92. Então, há uma discrepância muito grande entre 29 e 92, fazendo com que 92 seja o nosso valor extremo. Então, o que a gente faz? A gente retira esse 92 para poder calcular a média aritmética e a mediana. Eu aqui vou utilizar somente a fórmula, mas como eu disse no exercício A, a gente pode também fazer manualmente. Bom, com a fórmula, né, a gente vai selecionar, então, até o 29, não até o 92, porque o 92 a gente vai retirar, não vai considerar nessa análise. Então, a gente vai utilizar a fórmula, que é igual à média, e selecionar todos os dados até o 29. Isso vai dar com que a nossa média seja de 13,75. Já a mediana, que nem eu tinha falado no outro exercício, também tem como você fazer manualmente. Diferentemente do exercício A, agora nós temos apenas 12 dados, fazendo com que seja um número par. Quando nós temos um número par, o que a gente faz? A gente pega, ou seja, nós temos 12 dados, a gente pega esses 12 dados, divide por 2. Então, nós temos que a sexta posição. Só que como é par, nós pegaremos a sexta e a 7ª posição. Fazendo com que a gente vai somar o dado que está no 6º e no 7º e dividir por 2. Ou seja, nós vamos pegar o dado 11 e 12, a gente vai somar e dividir por 2, fazendo com que a nossa mediana dê 11,5. Se a gente quiser utilizar a fórmula, também é a mesma coisa, das outras fórmulas, né, que igual da A, que nem eu tinha explicado, e também da média. Você só coloca igual, só que diferentemente da média, a fórmula da mediana é MED, e você seleciona somente os dados que você quer pegar, ou seja, até o 29, porque estamos excluindo o valor extremo. Quando você clica OK, aí você já vai ter certinho qual que é a sua mediana, que no caso é 11,5. Qual dessas duas medidas resumidas muda em maior proporção quando você retira o valor extremo? Essa é a segunda pergunta do enunciado B. Bom, como a gente viu no outro exercício, no exercício A média aritmética tinha dado 19,77 aproximadamente. Quando a gente exclui esse valor extremo, a nossa média cai para 13,75, fazendo com que essa medida seja a que muda em maior proporção quando a gente retira o valor extremo. Só para falar um pouquinho sobre a mediana, da mediana, antes com o valor extremo, ela ficava em 12, e quando a gente retira, fica em 11,5, ou seja, há uma diferenciação aí de meio, certo? Então, a maior, né, seria realmente a média. Indo para a questão C, ele pergunta: qual a melhor medida resumida para esses dados? A média aritmética ou a mediana? E explique. Bom, garantindo a ausência de outliers, a medida que mais se aproxima da representação dos dados entre as duas apresentadas é a média aritmética, pois a mediana é o valor que separa a metade inferior e superior do conjunto de dados ordenados por valor crescente.
Agora que já sabemos como resolver o exercício 11 através do Excel, nós resolveremos o mesmo exercício, o 11 da lista 2, da lista de estatística, na programação em Python. Bom, toda vez que utilizamos a hashtag, esses dados que eu coloquei aqui não serão contabilizados, é somente informativo. Então, aqui a gente tem um enunciado, e para a gente começar a desenvolver a programação, o que a gente precisa é colocar o conjunto de dados que nos é dado no exercício. Bom, eu coloquei aqui, então, um conjunto de dados que é dado no exercício, e eu coloquei o nome dele como J, tá? Por causa de jornais diários de domingo. Aqui eu coloquei o sorte para ordenar de forma crescente. Então, quando a gente roda, fica assim. Então, todos os dados estão aqui em forma ordenada. Agora eu vou abrir um novo código para começar a resolver os exercícios A, B e C, separadamente. Eu tenho que fazer aqui no A, eu coloquei esse código aqui de pandas, que é o método que nós utilizaremos, e também o J, que é para levar em consideração esse grupo de dados que eu coloquei no outro código, no código anterior, na verdade. Então, é basicamente isso. E agora a gente vai realmente fazer o que o exercício pede. Então, para calcular a média aritmética e a mediana. Então, essa parte aqui é importante para que a gente possa resolver resolver o exercício segundo o que ele pede, né? Que é da média aritmética e mediana. Bom, então, basicamente o código é média é igual a DF, né, de J, e aqui você vai ter a média e a mediana. Um ponto importante também é que você tem que colocar o print da média e também da mediana, porque senão ele não funciona, tá? Outra coisa que a gente adicionou aqui, basicamente, é que a gente escreveu um textinho, né? Então, toda vez que rodar, vai aparecer a média e o resultado disso daqui, certo? Então, rodando fica assim. Então, o resultado deu exatamente igual o do Excel, que é a média de 19,77 aproximadamente, e a mediana de 12. Indo agora para o exercício B. Então, como vocês podem ver, eu copiei aqui e a pergunta é: esses dados contêm um valor extremo? Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, então, primeiramente, a gente tem que localizar o outlier, a gente tem que ver qual que é o outlier. Então, como que a gente faz isso? A gente faz através do boxplot, certo? E aqui está a programação dele. Lembrando sempre que é em consideração ao J, tá? Que é o conjunto de dados que foi passado no exercício. A gente colocou o print para ele poder rodar. E isso daqui é a nossa resposta. Vocês podem ver que o outlier é o 92, porque ele passa aqui do 80, então só pode ser 92. E aqui é onde tá os outros conjuntos de dados, certo? Então, chegando no 29, todos têm pouca diferença entre eles, né? Pouca diferença da variação entre eles. E quando chega no 92, há uma grande discrepância, certo? Então, o nosso outlier é 92 e tem, né, um valor extremo. Agora a gente precisa retirar esse valor e recalcular a média aritmética e a mediana. Então, vou adicionar um novo código. Novamente, eu vou colocar que o método utilizado é o pandas. E vou colocar o novo conjunto de dados. Lembrando que dessa vez a gente vai retirar o 92 porque ele é o outlier. Então, sem esse valor extremo aqui, a gente tem um novo conjunto de dados, no qual a gente pode rodar e vai dar a lista sem o 92, certo? Então, a partir disso, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente já tinha feito com o outlier, só que agora sem nesse novo conjunto de dados, que é utilizar a mesma programação, porém trocando o J por JN, né? Que seria o novo conjunto de dados que eu escolhi aqui. Fica a mesma coisa, é o mesmo tipo de programação, e a gente vai rodar e vai aparecer a nova média e a nova mediana, certo? Igualzinho do Excel.
A outra pergunta que tem na questão B é: qual dessas duas medidas resumidas muda em maior proporção quando você retira o valor extremo? Bom, antes a média era de 19,77 aproximadamente e a mediana de 12. Quando a gente retira esse outlier, ela fica com 13,75 a média aritmética e 11,5 a mediana. Então, a gente pode afirmar que a que tem maior discrepância com o outlier e sem o outlier é a média aritmética. Bom, agora indo para o exercício C, a gente vai adicionar um novo código. A pergunta da C é: qual a melhor medida resumida para esses dados, a média aritmética ou a mediana? E para a gente explicar. Bom, nessa C aqui a gente não precisa fazer conta nenhuma, nenhum tipo de programação, a gente só coloca as hashtags para realmente ficar armazenada a resposta. E basicamente, com a ausência do outlier, a medida que mais se aproxima da representação real dos dados é a média aritmética, tá? E é muito importante a gente acrescentar, né, e enfatizar, porque a mediana, isso acontece porque a mediana é o valor que separa a metade inferior e superior do conjunto de dados ordenados por valor crescente. Então, com isso, a média aritmética é a melhor para a representação